Tudo certo, Bruno. Um abraço para você, para todos os companheiros, fãs de esportes. Pois é, grande expectativa para esse jogo. Palmeiras confirmar a classificação à semifinal da Libertadores. Basta um empate, mas do outro lado tem o River Plate, um time que tem tradição, tem história, campeão da Libertadores, com o técnico bicampeão da América, experiente e que já bateu o Palmeiras aqui no Allianz Parque na edição de 2020. Na semifinal, o Palmeiras venceu o primeiro jogo, é bom lembrar, por 3-0 na Argentina e tomou um sufoco aqui no Allianz Parque, 2-0 para o River Plate, num cenário completamente diferente. Naquela ocasião, o Allianz Parque estava dessa maneira, vazio. Agora estará completamente lotado e o Palmeiras vai defender uma invencibilidade de 24 jogos sem perder no Allianz Parque pela Libertadores. A última derrota foi contra o Defensa e Justiça na fase de grupos de 2021 com time reserva. Então são 4 anos sem perder no Allianz Parque. O empate basta para o Palmeiras avançar à próxima fase. E vai levar a dúvida na lateral direita, Kelvin ou Giai. O Kelvin machucou o pé na partida contra o River Plate lá na Argentina, treinou só nessa segunda-feira, como a gente estava prevendo. Ele fez a participação no campo, né? Durante toda a semana passada fez fisioterapia, mas treinou nessa segunda-feira. Se participar do treinamento nessa terça, vai para o jogo, mas o Palmeiras vai levar esse mistério. A única dúvida para o jogo contra o River Plate, um time que embalou com a entrada do Andréas Pereira. Novo reforço chegou, 3 jogos, 2 gols e 1 assistência. Bruno. Boa, Vinícius. Só uma coisa, isso que é legal de você ver a diferença de um jogador brasileiro, mas que está há muito tempo na Europa, ele não tem medo de chutar de fora da área. Legal. Os jogadores brasileiros hoje, eles têm muita dificuldade de bater de fora da área. Querem sempre tocar, entrar na área para fazer o gol de dentro da área, não arriscam o chute de longa distância. E o Andrés, como está na Europa há anos, para ele não tem problema nenhum, ele arrisca mesmo e bate muito bem na bola. E o Fortaleza... Palermo, não é isso agora? É Palermo. Temos visto aí os gols de fora da área também. Sentiu uma derrota aí, a primeira Temos visto dele. os gols de fora da área. O Gianluca fez do Bahia semana passada, lá de fora também. Quem? Foi. Gianluca. Fez um golaço de fora da área. Gabigol, naquele Gabigol jogo, fez de no fora. mesmo jogo, O Juba bateu lá também de fez um fora, golaço tal. fora da área. Mas enfim, aí entra essa história do Andrés. Aí o Casagrande tem razão. Se de repente o cara fala, não, esse cara tá no meu grupo, eu vou levar, nem que ele chegue lá Mas terça-feira. ele é muito bom jogador. Hein? Ele é muito jogador, um jogador que pode estar numa Copa do Mundo. Ele é muito bom jogador, o Andrés. Sim. Ele é muito bom jogador, ele é um jogador que... O Andrés? É. Sim. Ele é muito Então, bom mas jogador. aí entra esse Ele não deixou de ser questionamento. bom jogador, ele é bom jogador, ele é um jogador que, Não, jogando, ele vai buscar uma vaga para estar na Copa do Mundo. Ele Então, é muito bom jogador. E ele faz uma função que o Abel gosta, é o que o Rios fazia. Sim. Ele consegue chegar na frente com qualidade, consegue defender com a mesma qualidade. Ele vai e volta, ele faz box to box, ele vai e volta com muita... Tem a bola parada boa. Tem a bola parada de boa. longa distância. Então, é um boa. jogador para disputar a posição ali com o Bruno Guimarães, é isso? Eu acho que o sim. segundo ali. Tem um Eu acho que volante, sim. ele é o segundo. Eu acho que sim. E aí... Eu acho que ele faz. Ele pode fazer 3 jogadores da mesma qualidade do meio-campo, semelhantes, parecidos demais para jogar, que ele joga por um lado pelo outro e muda de posição, como o Rios. Eu acho que é um jogador interessante. E a última convocação, ele tinha acabado de chegar pro Palmeiras e já foi para lá. Aí entra essa história aí que o Casa está falando. Ah, não vou chamar o Andrés, porque está lá no Brasil, vai demorar 30 horas para vir, etc. Aí vai lá, só joga o Bruno. Aí o Andrés perde uma chance de repente, mostrar serviço. Então, não sei. Você imagina que leva jogadores do Brasil ou não, Falcão? Acho que vai ser difícil levar. A não ser que ele converse com alguns treinadores e tal. De repente, o Gerson deve ser chamado nessa, né? Sim, os que já tá por lá, né? Aí entra mais uma concorrência. É por isso que o Andrés fala, pô, eu não vou, aí vai o Gerson, vai o Bruno Guimarães, vai um ou outro e eu não vou. Mas também você vai convocar um cara daqui, o cara vai sair correndo no dia da última rodada, viajar que nem um louco, aí chegar lá e ficar no banco. Joga os caras que é o time de Lucas, entra 30 minutos, E dentro... que nem o Tite fez com o Danilo antes da Copa. Levou até a Coreia e o Japão e o Danilo entrou. O que me faz pensar, como o Ricardo, de que talvez ele possa até nem levar ninguém, é porque tem a volta também. Um dia depois tem rodada aqui. Sim. Então ele leva os caras e aí os caras estão aqui decidindo em primeiro lugar, para ir, rebaixamento. 24 para voltar. 40 A para ir, 24. briga do Zagallo lá em Porto Alegre começou de... Levou o Romário e não colocou para jogar. Eu acho que está muito em cima do que o Casão falou. Depende do que o Ancelotti tem na cabeça. Se achar que está no grupo, vou levar, se ele estiver montando o grupo que ele quer montar, ele tem que levar todo mundo e aí, infelizmente, aproveitar o máximo as possível, datas tem poucos vão jogos. coincidir, aí você vai ter que tomar uma decisão. Ou você leva ou você não leva. Porque vai ter prejuízo, de uma certa maneira, vai ter prejuízo para o jogador ou para a equipe que... Pois é, imagina se ele levar e o Palmeiras jogar no dia seguinte do segundo amistoso. Eu acho que o Ancelotti não vai levar ninguém daqui.
Eu acho. E o Abel morre se acontecer isso, casal, vamos ver, porque ele voltou. Ele já tinha elogiado o calendário, mudaram lá e tal. Agora parece que ele está mudando de opinião. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Que é o calendário e 2 dias só para preparar este jogo depois de vir de uma viagem que chegamos ao CT às 7 da manhã. E que eu desafiei os teus colegas no início do jogo para perguntarem a especialistas a interferência que tem a falta de sono, que é uma coisa que acontece muito aqui no Brasil em função das viagens que temos de fazer dentro do avião. Perguntem a especialistas a importância que tem no rendimento e na performance de atletas de alta competição a privação de sono. Descanso, sono. A gente conversou anteriormente sobre poupar ou não poupar. É que ele está vindo do jogo de fora. E aí? O que passa, o time do Palmeiras, o time do Palmeiras está muito acordado. O time do Palmeiras está muito acordado nos jogos. Não, mas aí ele não pôde usar, talvez, aqueles que ele... Todos o que ele gostaria. Fez ele 3 jogos aí. Mesclando, não, botou só reserva, né? Mas aí ele tem elenco. Não sei se ele fala ali pensando só no Palmeiras dele ou em todo mundo. Você matou. Ele fala pensando no interesse dele do Palmeiras. Isso. Quando ele está falando, ele não está pensando em ninguém. Ele está pensando na performance da equipe dele, do Palmeiras. Isso. Que ele quer mais que o outro fique sem dormir para poder não jogar. Ele está pensando nele, isso aí. É assim, cara. Essa é a realidade nossa, do Brasil. Tá certo? Eu acho que essa coisa, ela vai muito da análise que é feita pelo fisiologista, pelas pessoas que preparam a informação para o treinador. A qualidade para você preservar, ela pertence ao treinador no que ele dá de treinamento para performance. É alimentação, é sono e a qualidade de treinamento que você vai dar. A quantidade e a qualidade. Ali é que está para você fazer a recuperação. Não no jogo. O que você faz é no trabalho. De a informação que você tem, você botar para dormir. Você viajou antes porque você... Vai viajar antes? Você é profissional. Porque eu preciso me alimentar e preciso descansar para poder jogar um jogo de futebol. Então está muito inserido dentro do contexto da preparação, que eu acho que é muito feita dentro do treinamento. O Jorge Jesus, no Flamengo, ele dizia, meu time vai jogar e descansar. Jogar domingo, descansava assim o texto, jogar quase... Ele faz jogo e descanso. Aí se você fala assim, vamos falar de descansar que ele falou aqui. Olha só, Casal, ele falou de descansar. Não tem nada, cada um trabalha de uma maneira. Eu vou jogar, agora eu vou fretado, tá certo? Aí eu vou chegar às 7 horas da manhã. Você tá sem dormir. 7 horas da manhã. Você dormia dentro do avião? Depois de jogo, não. Vamos fretar, você dormia no avião. O que eu fazia? Pô, eu ia te elogiar, sem querer, tá, Lúcio? Você foi um dos primeiros a querer ficar na cidade. Mas era isso que eu ia falar. Se você quiser descansar, o que você faz? Para a recuperação, você é profissional de futebol. Você ganha para aquilo ali. Você vai jogar em Recife, vai jogar no Pará, em Belém. Você vai ficar lá. O que você faz? Acaba o jogo meia-noite, você vai pro hotel, se alimenta, descansa, toma um café da manhã, almoça e vem à tarde já recuperado. Sim. Agora, quando você vem, acaba de jogar, não, quero voltar para casa, vem. Mas ele não descansou, não se alimentou, que é o que você se prepara pro próximo jogo, Casal. Só que aí o jogador reclama, não, aí vem de bom fretado. Dá no mesmo. Você ficar no local que você está jogando. Como era antigamente, né? Como era antigamente, cara. Lá nos anos 80 não tinha esse papo de voo fretado. Você ia jogar em Recife e ficava lá. Depois do jogo ninguém dormia, pra falar a verdade. Não recuperava muito, não, E saía do jogo. Ia pro barzinho, ouvia uma música ao vivo e tal. Fala só, Recife, jogando Ceará, domingo. Recife, Ceará, Fortaleza, Bahia. Mas jogando domingo. Porto Alegre, Belo Horizonte. Casal, jogando domingo, quarto domingo, tem que ter uma preocupação com o descanso. Sair pode, tá tudo bem. Mas jogando domingo, quarto domingo, o que eu fazia? Quer tomar cerveja? Tá liberado aqui no hotel, pode tomar cerveja, vamos tomar cerveja aqui no motel, todo mundo aqui tomando aqui na cervejinha, depois vamos descansar. Porque você tem uma sequência muito pesada de competição. Então a alimentação e o descanso faz parte do treinamento. Sim, e além disso que o Walter está falando, agora quando está liberado, você não quero ver ninguém no hotel. Você põe, além disso, no outro dia de manhã, você põe o pessoal para treinar, que não jogou, senão você fica, os caras que não jogam no domingo, não jogam na quarta, eles ficam sem treino. Sim, claro. Vão se destreinando, né? Então, doutor treino de manhã, o pessoal de tarde faz regenerativo e vai embora. Bem descansado para a viagem. Não, Libertadores, né? O Cruzeiro não tem Libertadores, os outros têm. E aí a gente pode até mostrar aí o que aconteceu, pelo menos nas 3 últimas rodadas, quando Palmeiras e Flamengo estiveram envolvidos com Libertadores, com essa história que o Ricardo está dizendo, vai poupar, não vai poupar. O Cruzeiro ganhou os 3 jogos dele. Não estava lá, pá. O Palmeiras ganhou 7 pontos e de 9
o Flamengo ganhou só 5 pontos. A grande vantagem que o Cruzeiro tem é que ele não precisa trocar o time. O treinador não troca o time. Ele mantém o time porque ele está fresco, ele treina a semana toda, ele recupera os jogadores e os outros estão se desgastando. Então, aí você vai ver a diferença que tem nisso aí. Eu sou muito contrário a jogos decisivos, você tem que tirar time para você botar outro. O elenco é para isso. Para você ter um time e os outros vão entrando, né? Quando vai botando. Então, eu acho que para jogar jogo decisivo tem que estar o time que você acredita que é o melhor time. E para isso jogar. Tem que ter um 7 a 8 no mesmo nível. Essa mudança, você perde um jogo importante porque você fez uma mudança. Mas os jogadores estão bons jogadores, mas o ritmo é fundamental. Tá? O ritmo é fundamental. E tem que ter. O elenco é muito bom, mas tem que ter uma equipe titular. Sempre tem que ter uma equipe titular para ter uma disputa. Essa coisa de, porque aqui eu vou jogar, aqui não vou... Tem que ter uma disputa interna para poder ter um crescimento de quem está jogando, saber que tem alguém incomodando. Então, assim, eu acho que o Cruzeiro, permite divergir um pouquinho, eu acho que o Cruzeiro leva uma grande vantagem em jogar os jogos. É um clube forte, um clube que tem poder, que o treinador está muito... dentro da competição, os jogadores estão dentro da competição. Acho que o Cruzeiro... Isso que o Vanderlei fala, Mauro, eu concordo, porque o Flamengo... Ele coloca um time alternativo, não é o time titular. Aí com o Vasco se complicou no primeiro tempo. Né? Fez 1-0, os caras que eram titulares jogaram. E por que não iniciar com eles? Essa é uma discussão. Fazer um bom jogo, mas é verdade, porque precisou deles. Na hora você precisou desses jogadores. Nesse caso eu voto com o Felipe Luiz. Ele colocou porque precisou, se não precisaria, não teria colocado. Mas precisou. Mas se coloca no começo e não faz a vantagem que se esperava, e aí você tira todo mundo. Mas eu ainda vou com o Vanderlei. Mas eu tenho um time titular. Mas hoje você pode trocar 5, gente. Mas o elenco, você pode fazer 5 substituições. O elenco é para isso, para você botar o time, o teu time não está rendendo, não está... Tira o jogador, mas vai manter o equilíbrio da equipe. Agora, quando você troca, tem uma mudança complicada. Eu acho que mexe um pouco na parte emocional, mexe um pouco na disputa em geral, pelo interna. que eu vi assim, do Flamengo, não gostou muito, porque o jogo era domingo e o próximo é só quinta-feira, então essa história de já descansar, mas é isso que eu tô falando, teria tempo para recuperação. Eu, sinceramente, hoje, hein, não é que eu tô falando que vai acontecer. Hoje, eu vejo o Palmeiras muito consistente, muito forte, muito complicado de perder. Ótimas 3, 4 contratações, partidas. né? Então, ele tem 2 jogos a menos que o jogou com várias reservas, hein? Então, jogou com várias reservas, com 10 reservas, só o goleiro. E só perdeu 3 partidas no campeonato. E para o Cruzeiro passar o Palmeiras, o Cruzeiro passar o Palmeiras tem que perder pelo menos mais 3. Aí eu fico raciocinando o seguinte, até ver, se até agora ele só perdeu 3, até agora ele só perdeu 3, ele vai ter que perder 3 num espaço menor de campeonato. Ele perdeu 3 num espaço maior. A gente se lembra aqui, né, os mais velhos, quando o campeonato era por pontos perdidos, né? Vocês viveram essa época ou não? Eu joguei essa época, mas eu acompanhei o campeonato. Você acompanhava. Então a gente pode ver o aproveitamento dos times aí, Falcão. E o dado que o Casa falou, a gente pode acrescentar, o time do Palmeiras, falei no início, tem consistência. O zagueiro do Palmeiras, ele não fica querendo sair jogando, ele rifa. E o time sai atrás. Eles não correm risco de sair jogando para perder bola, não. Eles não fazem isso. Por quê? Porque o Abel sabe as características que não pode fazer isso. Então, eventualmente, a bola lateral ele sai. E com isso, ele, como é muito coletivo, não depende de individualidade, é muito coletivo, é um time que sente menos as ausências. Pois é, olha lá, o aproveitamento de pontos, né, pelo número de jogos e os pontos adquiridos, o Palmeiras tem o melhor aproveitamento, 74, o Flamengo 73 e o Cruzeiro só 69, né, perto dos outros dois, né, de 74 para 69. Só que o que acontece aí é que a gente vai demorar um pouco para ver esse número de jogos. Tem todo o segundo turno, né? Todo segundo, mas vai continuar isso. E o campeonato não é por pontos perdidos. A gente fala assim, o Palmeiras está com o melhor aproveitamento. Sim, mas tem que fazer um jogo contra o Juventude, lá em Juventude, para tirar essa diferença. E o Santos da Vila. O Santos da Vila. Então, assim, tem dificuldade para todo mundo. Onde é que o Cruzeiro tropeçou? Tropeçou? Com o Santos e o Ceará, em casa. No início da competição, ele tropeçou muito mais. Instável, jogando em outra competição, jogando... Então ele veio. Depois que ele começou a botar tudo só na cabeça, só no campeonato, você pode ver que ele tem um percentual melhor. Sim. Daí você vai botar o seguinte, tá disputando a Libertadores, disputando quem? Quem teve melhor performance? Quem estava inteiro. Quem estava com o time para jogar. Tá certo? Então acho que aí pode ser essa diferença. Os outros vão ter... tem 2 jogos a mesmo, vai ter que fazer. Vai ter que fazer diferença. Eu não estou tirando o mérito. chances de
arrancar na frente do Flamengo e do Palmeiras, ele perdeu as duas, que foi o Santos em casa. Caso eu não estou tirando o mérito do Palmeiras. O Palmeiras é forte é um candidatíssimo a ganhar. Certo? Dizendo que o Cruzeiro está aproveitando muito bem. Outra coisa, o campeonato você vai decidir naqueles jogos que você tem que decidir. Por exemplo, Vasco e Flamengo. Né? É um jogo decisivo e com uma característica de rivalidade, tá certo? Ali faz uma diferença no Campeonato Brasileiro. Eu tenho que ganhar aquele jogo ali. 2 empates. É Eu tenho que ganhar aquele jogo, tem que fazer diferença, porque o nosso time é melhor. Então ali é que você pode perder ou pode ganhar um campeonato. Nesses confrontos que você tem. Até lembrando, se o Cruzeiro não chegar, essas 2 derrotas, podia o Cruzeiro estar na frente da competição hoje. Sim. São derrotas que não pode ter, entendeu? Não aí poderia que é casa contra times que estão lá embaixo. E no começo, mesmo ainda não tendo se acertado com o Leonardo Jardim, o Cruzeiro ganhou de Flamengo e ganhou de Palmeiras, que eram os 2 concorrentes ali. Então, enfim, depois vacilou quando já todo mundo falava, agora o Cruzeiro está impossível, ninguém segura. Dentro do que o Vanderlei fala, não ganhou em esse casa. Palmeiras é o grande favorito, eu acho, tá? Se der brecha, ele vai atropelar o Flamengo. Se o Flamengo tem que se decidir, eu quero Libertadores, porque a declaração que tem no início da competição é Flamengo quer ganhar o Campeonato Brasileiro, o título número 1, ok? Deu um vacilo. O Flamengo, ele tinha a obrigação de ganhar do Vasco. Mas quer ganhar Libertadores também, se puder, né? Ok, Mauro, mas eu entendo que você mas diz. essa declaração que foi dada, ok, o torcedor absorveu. Quer dizer, eu vou poupar numa competição que eu acho que é número 1. Eu estou melhor, vamos dizer, o Palmeiras. Ele está no melhor momento do que o Fortaleza. Eu até acredito que é a número 1 e tal, mas a Libertadores também é um sonho, Então, mas difícil, né? O Palmeiras dos dois, porque o Cruzeiro não era cotado lá no início. Dos dois ali, foi o Palmeiras que eu me lembre, não teve nenhuma entrevista dizendo que vou arriscar nesse ou naquele. Prioridade. Minha preferência é essa, a prioridade é essa ou aquela. Teve, né? Eu nunca vi o Abel falar nada disso. Isso aí não existe. Você joga a competição. Você quer ganhar a competição, claro. Você vai participar. Um discurso internamente, você vai olhando como é que está o jogador, como é que está a situação de cada um, você vai observando isso internamente. Mas o discurso para fora, você não pode desmotivar o torcedor, não pode jogar. Você tem que falar com os caras que nós estamos dentro da competição. Então, essa coisa, eu vou escolher essa ou aquela. É porque o Flamengo deu entrevista dizendo que a prioridade era o brasileiro, entendeu? Aí ele poupa no brasileiro, o torcedor fala assim, pô. Não, é isso aí. Tanto foi vaiado domingo, no final. Mas teve vaia domingo. Teve muito a ver com o resultado que conseguiu na Libertadores, que agora tem que buscar, porque é óbvio que não quer ficar fora da Libertadores. Então, mas olha, além desses três... Você entrou na Libertadores, né? Que agora mudou, né? São Paulo era um favorito, né? Totalmente favorito para mim, tanto é que nós votamos nele. Tá? Mas é complicado, né? Mas o São Paulo, eu ainda quando o São Paulo pode tirar a diferença, até porque é uma proposta de uma oportunidade de fazer alguma coisa. Cara, eu tive um jogo com o Flamengo, Boca Júnior, nós deixamos de fazer o 3º gol e ficou no 2-1. Fomos jogar lá. O que aconteceu? Passaram por cima. Corinthians fez, nós jogamos com o Estudiante. Foi um dos maiores sufocos que eu tomei na minha vida com um time de futebol. Os caras tiveram 50 chances de poder matar. É difícil demais. E o Flamengo teve chance de fazer o 3º e 4º gol. Não fez, agora vai para lá sofrendo no local que os caras são terríveis. Os caras marcam uma pressão forte, vão sofrer. Não, deveria e poderia ter ganho por um placar muito maior. Mais elástico, maior o Flamengo. Mas, enfim, é o resultado que se tem. O São Paulo também não conseguiu tirar uma diferença. Agora, além desses três, nós tivemos outros destaques desse final de semana, né? O Mirassol, por exemplo, já citamos aqui, invicto em casa, de novo, sem o menor problema e jogando tão bem em casa como fora de casa. Aí pegou o Juventude em casa. O Palmeiras treinou na manhã desta segunda-feira na academia de futebol e Kelvin realizou um trabalho à parte no campo. O lateral direito é dúvida para o confronto decisivo com o River Plate pela Libertadores por um trauma sofrido no pé. Desfalque contra o Fortaleza, o camisa 12 ficou sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance. Depois de uma parte dos trabalhos na parte interna do Centro de Excelência, ele calçou chuteiras e foi a campo para dar sequência à sua recuperação. O restante do elenco realizou uma atividade técnica sob cuidados de Abel Ferreira. Os titulares poupados na partida de sábado participaram da movimentação desta manhã. O Palmeiras terá mais 2 treinos até a partida contra o River, quarta-feira, às 21h de Brasília, no Allianz Parque. A situação de Kelvin é a principal dúvida nos 11 iniciais. Se ele tiver condições de jogo, a escalação deve ser a mesma da vitória por 2-1 no Monumental de Núñez, Everton, Giai, Kelvin, Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Felipe Anderson e Andréas Pereira, Flaco Lopes e Vitor Roque,
Com o triunfo na ida, o Verdão joga por um empate em casa para avançar à semifinal da Conmebol Libertadores. Em 3 partidas pelo Palmeiras, Andréas Pereira tem apenas 117 minutos disputados, mas já é visto como uma peça-chave na equipe. No sábado, fez seus primeiros gols ao marcar 2 vezes na goleada por 4-1 sobre o Fortaleza no Allianz Parque. Apesar do pouco tempo, o meio-campista tem empolgado a torcida. No triunfo sobre o River Plate, pela Conmebol Libertadores, na Argentina, ele fez sua estreia como titular e também brilhou, deu a assistência para o gol de Gustavo Gomes. O ex-jogador do Fulham, de 29 anos, foi o último reforço a chegar no Palmeiras, mas se mostra bem ambientado ao novo clube. Se Abel Ferreira pede calma ao analisar o elenco que passa por uma reformulação e jogadores que precisam de uma aculturação sobre o Palmeiras e futebol brasileiro, o técnico entende que o processo não é o mesmo com Andréas Pereira, que já chegou pronto e com experiência. Anunciado no dia 29 de agosto, ele foi convocado para a seleção brasileira logo que se juntou à academia de futebol e fez sua estreia ao sair do banco contra o Internacional. Foram 28 minutos jogados na goleada por 4-1, dia 13 de setembro, quando o Palmeiras pagou 10 milhões de euros, cerca de 63 milhões, para contratá-lo do Fulham. Andréas era visto como o segundo volante que iria substituir Richard Rios, vendido ao Benfica de Portugal. Mas não é assim que o camisa 8 tem jogado. Diante do bom momento de Lucas Evangelista, ele ocupa um espaço mais próximo da área, partindo do lado direito para o meio. Desta forma, Abel Ferreira dá indícios que seu time ideal tem Evangelista, Andréas, Felipe Anderson, Flaco Lopes e Vitor Roque, justamente os 5 titulares que entraram no segundo tempo da partida contra o Fortaleza. O primeiro teste com esta formação foi na Argentina, contra o River Plate. No Monumental de Núñez, o meio-campista foi um dos destaques especialmente pela bola parada. Cobrou o escanteio que gerou o primeiro gol do Palmeiras, outro que terminou com um cabeceio de Lucas Evangelista na trave, além de uma falta defendida por Armani. Diante do Fortaleza, Abel Ferreira poupou todos os jogadores de linha que começaram jogando em Buenos Aires e os colocou durante o jogo. Andréas entrou aos 30 minutos da etapa final. No período em que esteve em campo, acertou 6 passes, errou 2, finalizou 2 vezes e marcou em ambas. O desempenho rendeu elogios e deixou a sensação na torcida palmeirense de que o reforço não tem problema para se adaptar ao novo clube. Nesta quarta, o Palmeiras define uma vaga na semifinal da Conmebol Libertadores. Contra o River Plate, o time joga por um empate para classificar, e Andréas Pereira já se coloca como um dos alicerces da equipe para esta decisão no Allianz Parque.